Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial completo, um super panorama do Lightroom CC ou simplesmente Lightroom da Adobe. Vamos lá? Beleza, existem dois Lightrooms no mercado. O Lightroom Classic, que é o que veio primeiro, certo? É baseado em pastas locais no seu computador, você pode até compartilhar elas na nuvem, mas a função dele é trabalhar realmente dentro de um computador. E o Lightroom CC é mais moderno, é baseado na nuvem, onde você pode realmente compartilhar suas pastas, conhecer pessoas, seguir pessoas, tem uma rede social dentro dela. Se você quer um vídeo só sobre as diferenças entre os dois Lightrooms, está aparecendo no izinho acima à direita, você clica e você se informa, ele é mais prático. Esse vídeo, que como eu falei, é um panorama completaço, é um vídeo bem maior e está dividido em capítulos. Você abaixa, ó, na barrinha lá embaixo que você está vendo o vídeo rolar, você consegue ver os capítulos e aí você consegue ir diretamente para algum assunto específico, caso você queira realmente se aprofundar em um item. Mas se você é leigo e está começando agora, eu aconselho você seguir junto comigo no vídeo inteiro que você vai sacar tudo sobre o Lightroom CC ou como a Adobe chama, simplesmente Lightroom. O outro Lightroom agora se chama Lightroom Classic. A aba inicial do Lightroom é composta pelos menus Aprender, onde você pode fazer cursos completamente gratuitos de o que você quiser. Por exemplo, você tem os itens aqui, ó, curso sobre preto e branco avançado, nesse caso iniciante. Então, o poder dos perfis, enfatizando um arco-íris, conversão subaquática em preto e branco onírico. Você vai clicando nesses cursos aqui e você vai aprendendo, isso é muito legal. Ou você pode descobrir pessoas e descobrir técnicas de outros usuários do Lightroom. Olha que legal, você tem várias categorias aqui, certo? Eu estava nessa categoria alimento aqui que eu acho da hora. E aí, ó, se eu clicar nessa imagem, por exemplo, do Tim Harzen, ele mostra exatamente tudo que está sendo feito. Olha à direita como está tendo uma barrinha, né? Mostrando tudo que ele fez e como a imagem está ficando. E você pode depois curtir, compartilhar isso aqui nas redes sociais. Você pode salvar como uma pré-definição se você gostou desse tratamento. Então é muito legal. É uma forma de você conhecer novos fotógrafos e também de você dispor os seus trabalhos, né? Bacana demais essa função descobrir. Ok, mas agora você está no seu computador. É só você clicar todas as fotos, e essas são todas as fotos que eu tenho, no caso, importadas para esse Lightroom, porque eu utilizo o Lightroom Classic. Eu sou um tratador de imagens mais das antigas, como a gente fala por aqui, e eu ainda não migrei para esse Lightroom, mas estou bastante tentado. Então, quando você clica em todas as fotos, tem todas as imagens que você importou. Nesse caso, eu importei 42 fotos, um ensaio desse duo de músicos aqui, certo? E, bom, você tem aqui essas subpastas, né? As fotos adicionadas recentemente, as fotos por data, por ano, pessoas que ele reconhece, ou ele reconheceu as duas pessoas, os dois modelos da imagem, e você pode clicar só nas fotos de uma pessoa, só nas fotos de duas, que nesse caso basicamente vão ser as mesmas, porque eles estão juntos na maior parte dos ensaios. As conexões que você tem, os amigos que você fez, como eu falei, é uma rede social, né? E as imagens que você excluiu. Beleza, você pode organizar suas imagens em pastas e álbuns. Nesse caso, eu criei uma pasta chamada Bandas, ok? E o álbum Duo Rock, que é justamente o nome do grupo desses meninos. E agora eu vou mostrar como a gente pode adicionar novas fotos e como alocar isso no Lightroom CC. Então eu vou fazer o seguinte, vai ser um ensaio de gestante. Então eu vou fechar aqui essa pasta Bandas, tá? Vou clicar no maisinho aqui e eu quero criar uma pasta. Tá? Vai ser gestantes. Não quero que seja uma pasta interna de bandas, certo? Quero que seja uma pasta à parte. Já está aqui, ok? E agora eu posso criar meu álbum. Clicando em criar álbum, vou dar o nome do casal que eu vou adicionar as fotos. É uma pasta interna de gestantes. Perfeito. Clicando nessa pasta eu posso adicionar as fotos. Essa é a forma que eu acho mais prática. E ó, quando eu clico nesse adicionar fotos, eu vou ter duas opções. Ou eu posso clicar em uma imagem específica e apertar Enter. Nesse caso ele vai abrir um menuzinho para analisar para importação. É isso que eu quero fazer, ó. Vou clicar aqui. E aí, ó, ele só pergunta se eu quero analisar mesmo, se eu quero adicionar, eu clico em adicionar uma foto, mas eu vou cancelar porque eu não quero isso.
Vou clicar em adicionar fotos e nesse caso eu quero adicionar essa pasta aqui, ó, finais. Então, como eu já estou na pasta finais, ao invés de clicar em analisar para importação, eu vou clicar em escolher pasta. E aí ele vai abrir o mesmo menu para saber se eu quero todas mesmo. E eu quero todas as imagens e boto em adicionar 15 fotos. E a partir de agora, ele vai fazer a importação por uma bizarra função dele. Ele começa de cabeça para baixo, mas logo depois ele coloca de cabeça para cima. Eu já estou, ó, bem organizadozinho aqui na minha pasta gestantes no álbum Julie e Luan. Caso você não quisesse organizar por álbuns em pastas, o que eu recomendo fortemente, você simplesmente poderia clicar aqui, ó, em adicionar fotos e o procedimento é o mesmo. Você seleciona suas fotos, adiciona ela no Lightroom, só que ela não vai para uma pasta específica. Ela pode ir para a pasta que está aberta ou pode ficar meio solta. Então você teria que organizar isso depois. Eu acho mais fácil você já começar organizado. Todos esses álbuns e pastas não correspondem às pastas do seu computador, apesar de elas estarem no seu computador, mas são coisas virtuais que são criadas pelo Lightroom CC. E são todas compartilhadas no momento que você adiciona, são compartilhadas na nuvem. Então você precisa ter espaço no seu Adobe Cloud e uma conta na Adobe para você fazer isso. Você sabe como é que está a sua situação junto ao Adobe Cloud aqui, ó, nessa nuvenzinha aqui que eu vou clicar. Tá bom? E aí você tem, ó, a quantidade de espaço que você tem livre. E nesse caso eu cliquei aqui, ó, para usar essa sincronização. Aqui eu clico e eu reinicio. Se eu clicar aqui ele vai upar essas imagens na nuvem também. Mas como eu já falei, eu sou usuário do Lightroom CC e eu não tenho esse hábito de compartilhar na nuvem. Estou mudando. Quem sabe daqui a pouco eu consiga entrar nesse mundo. Mas por enquanto eu pausei. Até porque minha conta da Adobe tem direito a 120 GB e eu tenho mais de 1 TB de imagens. Então se eu for colocar no meu Lightroom todas as minhas imagens, no meu Lightroom CC, que é esse caso aqui, eu teria que comprar bastante espaço na Adobe e são imagens que eu quero ter para mim, eu não quero compartilhar nem quero exportar na nuvem. Por quê? Porque eu confio muito no meu monitor e eu só trato imagens no meu monitor. Então eu não preciso tratar uma imagem em RAW sem tratamento num celular, num tablet, porque eu sei exatamente como as cores se comportam aqui no meu estúdio, né? Mas enfim, isso é para o meu tipo de uso. Eu vou mostrar daqui a pouco que essa função de compartilhar é muito, muito útil quando você trabalha com clientes, principalmente clientes longe, e aí você pode, de forma muito mais fácil, fazer com que eles acessem as imagens que você está trabalhando. Aqui em cima, a gente tem uma aba chamada Pesquisa. Ela não utiliza palavras-chave, que eu vou mostrar como adiciona daqui a pouco, e sim a inteligência artificial da Adobe. Nesse caso aqui, ele já está filtrando na pasta Julie e Luan, mas eu vou fechar aqui para ele pesquisar em todo o meu Lightroom. Então, como eu falei, ele utiliza a inteligência artificial. Você pode filtrar por estrelas, por sinalizadores, que eu vou mostrar justamente o que é, por configurações de câmera de lente, ou simplesmente digitar alguma coisa. Por exemplo, eu vou digitar carro. E aí, Enter. Ele vai pesquisar e ele identificou que tem duas imagens que aparece um carro e eu não coloquei essa hashtag, ele simplesmente sabe, tá? Por exemplo, um outro tipo de pesquisa, eu vou pesquisar, ó, a gente tem imagens com um olhão bem grande aqui, então eu vou pesquisar por olho, vamos ver o que é que ele sabe sobre olho. Ele mostra as 3 imagens do olho. Então, isso é massa. Isso é muito interessante. Ele também, você pode ver por pessoas aqui. Deixa eu ver se ele já adicionou. Ó, ele ainda não adicionou. Então, acho que depois de um tempo ele vai adicionando e vai criando a imagem, no caso de Julie e Luan. Para eu também pesquisar imagens só com Julie, só com Luan. Isso é muito legal também. Então, é uma pesquisa de inteligência artificial que você pode filtrar por coisas abstratas. Eu quero ver ele dando erro. Vou pesquisar, por exemplo, pássaro. Pronto, esse biquinho de pássaro. Vai ser muito ninja se ele identificar. Mas vamos ver o que é que ele faz aqui. Pronto, ele não achou pássaro realmente. É uma imagem, uma pintura de um pássaro na parede, só a cabecinha. Então, realmente, eu estou querendo demais dessa inteligência artificial aí. Mas bacana. No funilzinho aqui do lado, você consegue pesquisar por várias coisas nessa sua imagem. Então, como eu falei, a quantidade de estrelas, que eu vou mostrar como é que o tipo de edição, se foi editado ou não, bacana. A câmera que eu usei, nesse caso, ele já mostra as câmeras possíveis, né? Eu tenho uma 6D e uma 6D Mark II, então eu quero ver só as que eu usei, a câmera 6D. Ele vai mostrar, são essas imagens aí, ok, as mesmas. Mas deixa eu dar uma olhada na 6D Mark II agora.
para ver quais que são. O segundo ensaio de casal eu fiz com a Mark II. Bacana. Então você consegue filtrar para achar rapidamente as suas imagens. Isso é maravilhoso. Pois bem, aqui embaixo a gente tem as 3 formas de visualização. A completa, certo? A grade de foto. A grade quadriculada, que é muito parecida, mas a diferença é que ela mostra o tipo de arquivo, TIFF, CR2. CR2 no caso é arquivo RAW, é um arquivo que sai da minha câmera, no caso a câmera Canon. E você tem acesso a essas microinformações, você pode dar estrelas às imagens, você pode sinalizar, você edita já um pouco as características dessa imagem, certo? Então é um pouquinho diferente em relação à outra, onde simplesmente você tem as imagens sendo mostradas, né? Então eu gosto dessa grade quadriculada. Nessa segunda forma, você também tem aqui, ó, quantidade de tamanho das imagens, se você quer imagens maiores, ó, ou imagens menores, você escorrega aqui, beleza. Você tem a forma de ordenar as suas imagens, ok? Por data de captura, data de importação, a data que você modificou por nome do arquivo. Então, baixei o ensaio, então essa eu gostei, então sinalizo. Essa aqui eu já não gostei, rejeito. Claro que eu estou indo clicar aqui e a gente tem teclas de atalho, que ele mesmo está dizendo, ó, rejeitada é X e o escolhido é Z. Então você pode ir com o seu tecladozinho rejeitando ou sinalizando nas imagens para depois você apagar as imagens rejeitadas ou filtrar só as imagens selecionadas se você não quiser apagar e tratar só as que você selecionou. Ou você pode mandar todas para o cliente e ele vai sinalizar ou rejeitar as imagens, vai através de e-mails, não sei como vocês se comunicam, e você vai poder utilizar essas 2 formas de ranqueamento de imagens. Não tem um jeito certo de você utilizar as estrelas. Quando dar 3 estrelas? Quando dar 1 estrela? Não. Você organiza a sua vida e tem essas 2 funções aqui bem legais para você fazer isso. Beleza, vamos para o tipo de menu onde você edita uma imagem. Vou clicar na imagem que a gente está falando aqui do carro, me apeguei a ela. E agora, ó, nesse último menu, que é o menu Detalhe, certo? Você tem acesso a editar essa imagem, vendo ela com um tamanho maior. Inclusive, você pode, ó, clicar aqui nesse menuzinho para ele ir embora, você ter acesso a uma imagem maior. E também vou clicar no funilzinho para essa abinha de cima também ir embora. Bom, vou começar com esse menu aqui abaixo à direita. Aqui você pode ajustar o tamanho da imagem, nesse caso está em 100%, mas você pode colocar ela maior ou menor, por exemplo. Eu gosto do preencher, que ela preenche toda a imagem, mas também às vezes é legal você se afastar um pouco. Então você pode colocar uma outra porcentagem. E com Ctrl menos ou Ctrl mais, você dá mais ou menos 1 à sua imagem. Clicando nesse íconezinho, você mostra as outras imagens para você acessar de forma mais rápida, caso você queira fazer comparações ou simplesmente ir tratando as imagens de forma mais rápida. Ou aqui você tira isso. E nesse íconezinho aqui, ó, ele mostra a foto original, ele até diz, ó, mostrando a original, e clicando de novo, você mostra a foto que está sendo tratada. Claro que aqui não teve nenhuma diferença, porque ainda não houve nenhuma modificação. Bom, aqui abaixo à direita a gente tem o menu Atividade, certo? Que é basicamente as redes sociais dela mesmo. Quem curtiu, quem compartilhou, como foi a interação do mundo com essa sua imagem, tá? Aqui a gente tem como adicionar palavras-chave. Então, no momento em que eu adicionar uma palavra-chave, ela já vai poder ser alvo de pesquisa no funilzinho, tá? Então, se eu adicionar uma palavra-chave, por exemplo, Ribeira, que foi o bairro que eu bati essa imagem. Agora essa imagem já tem a palavra-chave Ribeira e no funilzinho eu já posso pesquisar por palavra-chave Ribeira e ele vai mostrar todas as imagens que tem essa hashtag, que no caso só uma. Vou eliminar o funil e vou voltar para minha imagem. E aqui você vê as informações sobre a imagem, né? O nome dela, a lente, o tamanho, onde foi tirado, enfim. Tudo que você precisar saber. É muito bacana saber a tecla de atalho I. Então com I você abre ou fecha essa abinha. Voltando para o menu de grade e clicando com direito na imagem, você vai ter algumas funções. Algumas são redundantes, outras são muito legais. Redundantes, como fazer uma classificação de estrelas, que a gente já sabe que tem como fazer em outro lugar, mas a gente pode girar anti-horário ou horário, a gente pode exportar essa foto, né? A gente pode compartilhar com alguma conexão, com algum amigo seu da rede, né? Você pode obter um link, o que é muito legal. Se você quer mandar para um cliente, você não quer compartilhar ou não quer upar num servidor, num file transfer, você obtém um link e aí manda para o cliente via WhatsApp ou como você quiser,
e ele vai ter acesso a isso. Você pode editar no Photoshop, duplicar a foto, excluir a foto, enfim, dá para fazer muita coisa, mesclar a foto para fazer HDR, se você tem mais de uma imagem, você quer combinar, né, a exposição dessas duas para fazer panorama também. Então vale a pena clicar com o direito para ver essas opções que ele mostra, tá? Ou abrir em detalhe, que é justamente a mesma coisa de você ir para essa aba aqui, tá bom? Então tem essas opções de clicar com o direito. E agora eu quero realmente editar uma imagem, certo? Eu quero a imagem em RAW do carro, eu tenho 3 aqui pelo visto, mas eu vou, para saber qual RAW, eu vou na grade quadriculada, tá? E a RAW é essa aqui, ó, escrito CR2. Então vou justamente para o meu modo detalhe, tá? Aqui no Lightroom Classic, que é de onde eu veio, é o modo revelação. A tecla de detalhe ainda é a mesma do Lightroom Classic, letra D. Bom, a gente tem os menus aqui. Os menus que a gente pode fazer as edições das imagens. Eu vou ver todos esses menus com vocês. Eu começaria com o menu editar, mas eu prefiro começar com cortar e girar. Eu acho muito mais lógico você começar mexendo no enquadramento da imagem. Então, cliquei. E aí você pode, ó, simplesmente pegando e fazendo as suas alterações aqui, ó, de ângulo ou de tamanho, certo? Se eu clico aqui, ó, ele volta para o original. Taxa de proporção. Eu posso utilizar a original, mas eu também posso utilizar alguma taxa de proporção qualquer, certo? Por exemplo, 1:1 é um quadrado. Então ele força um quadrado aqui, e aí eu não tenho outra opção a não ser aumentar ou diminuir esse quadrado, tá? Eu posso girar essa proporção, que nesse caso de um quadrado não é a mesma coisa, porque um quadrado quando a gente gira é a mesma coisa. E eu posso, ó, abrir esse cadeado aqui, e quando o cadeado estiver aberto eu já saio de qualquer proporção. Eu não fico só restrito ao quadrado. Então é uma forma, né, de você fazer isso. Eu posso também corrigir o ângulo, né? Então automático ele vai ver e vai tentar deixar a imagem mais reta possível. Não acho que esse automático deu muito certo, e você pode de forma manual colocar o ângulo que você quiser. Eu acho que assim tá bom. Eu clicando aqui dá para notar que as linhas estão alinhadas com o carro e tudo mais. Aqui eu também consigo girar à esquerda, girar à direita, espelhar horizontalmente e espelhar verticalmente. Vou fazer algum ajuste aqui e aperto Enter, e aí a gente sai desse menu. Agora vamos para o menu editar, que ele já foi sozinho, que é justamente esse menu daqui de cima, tá? A gente começa com a função automática, então se eu clico aqui em automático, ele vai tratar a imagem para mim. Essa é a forma que ele acha a melhor forma de tratar essa imagem. Se eu clico de novo, ele volta para o normal, tá? E PIB, o preto e branco. Cliquei, ele transforma a imagem em preto e branco, cliquei de novo, ele volta ao normal, tá bom? Aqui a gente tem os perfis, que são formas que ele já configura para você com ajustes prévios dele, mas não são presets. Os presets eles mexem nos slidezinhos. Os perfis é como se fosse um ponto de partida da sua imagem para você começar a tratar. Então ele tem aqui o perfil, os perfis que eu mais costumo usar, Adobe Cor, Adobe Padrão, ó. Só em passar o mouse sem clicar, note como a imagem já está mudando, né? Adobe Monocromático, preto e branco. Ou você pode clicar aqui na lupazinha e você vai ver todos os perfis, além dos meus favoritos, que tem mais, ó, antigo. Ó, dá para fazer uma foto com um look bem mais antigo. Então você pode brincar aqui com esses perfis, certo? Clicando nos 3 pontinhos, você pode organizar de forma diferente, gerenciar perfis e importar perfis de outros computadores ou de outros Lightrooms. Beleza? Eu vou voltar aqui e vou utilizar o perfil padrão, que é o Adobe Cor. Se você veio do outro Lightroom, você vai ver que ele mudou completamente a forma de organizar os ajustes, as ferramentas, né? É muito mais próximo ao Lightroom Mobile do seu celular do que o Lightroom Classic, tá? Mas está quase tudo aqui. Pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a única forma de ajuste que não contém nesse Lightroom CC aqui é a calibração da câmera, que é um dos fatores que me faz resistir muito para vir aqui para esse software, porque eu gosto demais da calibração da câmera. Todos os demais a gente encontra aqui. Bom, vamos lá. Menu Luz. Menu Luz vai justamente deixar a imagem mais escura, a imagem mais clara, vai falar de contraste, né? E a gente tem aqueles ajustes básicos que tem todos os softwares de edição, ou em quase todos. Exposição, eu deixo a imagem mais clara ou mais escura, ok? Contraste, eu deixo as partes claras da imagem mais claras e as partes escuras da imagem mais escuras, quando eu aumento o contraste. Note que o que é branco fica muito branco, o que é preto fica muito preto. Ou se eu dou contraste negativo, eu deixo a imagem mais próxima do cinza, né? Uma imagem com menos drama, né? Então eu vou ajustar aqui
ao meu gosto. Vou deixar aqui com 14. Realces são as partes mais claras da imagem de maneira geral. Então quando eu aumento o realces, tudo que é claro fica mais claro, ou quando eu diminuo, tudo que é claro fica menos claro. Nesse caso eu acho que a imagem pode se beneficiar de realces negativos, porque esse céu está muito estourado, né? A gente está vendo aqui o histograma, que é uma forma que representa os pixels da minha imagem. A gente nota que tem uma ponta aqui, ó, nas partes mais claras, bem estouradinhas. Então a gente pode diminuir os realces. A gente vê como o céu, ó, fica menos agressivo quando a gente coloca aqui realces negativos. E as sombras é o contrário, as partes mais escuras. E quando você aumenta as sombras, você consegue mais detalhes nas partes escuras. Olha como eu consigo ver agora o que está acontecendo na camiseta deles, né? O tecido. Quando eu diminuo as sombras, o que é escuro fica mais escuro. Então vou aumentar um pouquinho dessas sombras. Lembra aqui, ó, a gente consegue ver o antes e o depois, como a imagem está ficando mais equilibrada. Os brancos são parecidos com os realces e as sombras, mas eles abordam um espectro mais próximo do branco absoluto e do preto absoluto. Essa região aqui e essa região aqui. A gente não vai ter tanto a sensação de imagem ficando mais clara ou mais escura, mas a gente controla essas partes mais agressivas da imagem. Então, ó, quando eu diminuo os brancos, certo? Eu tento deixar realmente esse céu menos claro, mas eu não afeto tanto a percepção de uma imagem mais clara e uma imagem mais escura. E os pretos a mesma coisa, ó. Quando eu diminuo os pretos, a camisa, as coisas mais próximas do preto absoluto vão ficando mais pretas ou menos pretas. Mas a questão de detalhes a gente mexe mais com as sombras. Tá bom? Vamos agora para a curva de pontos. Eu tenho já um vídeo específico em relação a essa curva de pontos, está aparecendo no izinho acima à direita. É uma ferramenta complexa, não vou mentir, tá? Então eu vou fazer um panorama aqui para vocês em relação a essa curva de pontos. A gente tem o seguinte, a gente tem uma reta aqui e conforme a gente vai mexendo nessa reta, ó, clicando, a gente vai alterando a nossa imagem de forma inteligente ou de forma horripilante, que é o que está acontecendo aí, tá bom? Vou apertar Ctrl Z ou Command Z se você tiver num Mac, e você tem algumas opções aqui na curva de pontos. A primeira delas, que é essa primeira opção, a curva paramétrica, é mais fácil de mexer. Ela meio que controla você de fazer uma bobagem que eu fiz há poucos segundos atrás nessa curva. Então você consegue, ó, clicar na sua reta e adicionar dependendo de onde você está. Aqui, se eu clicar por aqui, clico e arrasto, eu deixo mais claras as partes escuras da imagem se eu subir, ou deixo mais escuras as partes escuras da imagem se eu descer. Ok? Se eu clicar nessa parte aqui, ó, e aumentar, eu deixo mais claras as partes claras da imagem ou menos claras, tá? Então é uma forma de você modificar também os parâmetros de luz. São ajustes similares, mas muito mais localizados. Você pode ser mais cirúrgico, tá bom? E aqui você controla o que é ponto médio para ele. Então a reta vai modificando sozinho o que é uma parte clara e o que é uma parte escura. Você consegue fazer uma edição mais fina. Quando eu clico nesse aqui e coloco para a direita, noto que eu estou dizendo para ele que mais porcentagem da imagem para mim é parte escura. Então a imagem inteira está sofrendo a modificação dessa baixadinha de reta que eu fiz aqui. A qualquer momento eu posso utilizar também, ó, essa mirazinha, é o ajuste de destino. Quando eu clico, e aí eu posso clicar onde eu quiser e clicar para cima para clarear e para baixo para escurecer. Então eu quero mais detalhes nessa camisa. Então coloco a mira aqui nessa camisa e clico para cima. Ó. E automaticamente, olha para a curva agora, ele está deixando minha camisa com mais detalhes, porque ele identificou. Quero baixar a exposição do céu. Certo? Olha, clico para cá, olha onde é que está na curva, ele está na pontinha. Ó. Clico e abaixo e ele dá uma baixada, ó. O céu fica menos claro. Então ele ajuda a gente nesse propósito aí. Beleza, vou apertar em Alt e clicar em redefinir curvas para voltar ao normal. Qualquer lugar no Lightroom, se você apertar Alt e clicar no parâmetro, ele volta ao zero, a estaca zero. Bom, essa forma de edição que a gente edita os canais RGB, você pode fazer todas aquelas bagunças que eu fiz, né, no começo da explanação sobre a curvas. E você pode, por exemplo, vamos fazer aquele efeito mate, né, fosco. Então eu pego aqui, ó, esse pontozinho aqui, trago para cima. Pego esse pontozinho aqui para baixo. Eu posso clicar aqui no meio e adicionar um pouquinho de contraste aqui, ó. Esse é o famoso efeito mate ou fosco. Eu posso até subir um pouquinho mais, ó. E a gente vai fazendo esse look mais da moda do Instagram de 5 anos atrás. Antes e depois.
Aqui a gente consegue tratar com as curvas baseadas em cores e suas cores opostas. Então, quando eu estou aqui no canal vermelho, eu consigo acrescentar vermelho às partes mais claras, se eu fizer uma curva por aqui, ou nos pontos médios, ou nas partes mais escuras, ou tirar vermelho, o que vai fazer com que eu esteja adicionando a cor oposta, que nesse caso é ciano. Então, se eu achar que essa pele aqui está muito vermelhinha e eu quero menos vermelho, eu posso clicar na minha mirazinha, clico na pele e baixo um pouquinho. Então, pode notar que a pele e tudo que é vermelho na imagem vai ficando mais azulada. A pele fica menos vermelha. Ele faz o ponto sozinho aqui para mim, ok? Ah, mas eu não gostei, eu não quero as partes mais escuras da imagem tão vermelhas. Eu quero basicamente só esse ponto aqui. Então, posso fazer um outro ponto aqui, e subir aqui, para garantir que não haja modificação nas partes mais escuras. Beleza? A mesma coisa com o canal verde, cujo o contrário é magenta. Então, qualquer modificação para cima eu vou estar adicionando verde, e qualquer modificação para baixo eu vou estar adicionando magenta, né? E azul e amarelo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar um amarelinho nas partes mais claras dessa imagem e um azul nas partes mais escuras. Então, fazer um ponto aqui nessa reta, outro aqui para controlar e outro aqui. No azul, nas partes escuras, vou adicionar para cima. Então, nota como a imagem está ficando azulada. As partes escuras estão ficando azuladas. E aqui, eu vou descer para adicionar amarelo. Então, nota como as partes claras estão ficando amareladas. Antes e depois. Então, olha como eu já filtrei essa imagem de uma forma específica, utilizando a curva de pontos. Massa! Vamos para um próximo menu, o menu cor, que o nome já é totalmente autoexplicativo, né? Você consegue mexer nas cores da sua imagem. E a gente começa com equilíbrio de branco, que toda máquina geralmente já dá um equilíbrio de branco. Você pode escolher no automático, que é como eu faço, no caso da minha máquina, mas tem gente que já seta luz do dia, nublado, sombrear, tungstênio, enfim. O que você setar da sua máquina, ele vai estar aqui para você colocar também. Se você fotografa em RAW, que é o meu caso, você vai ter muito mais opções. Se você fotografa em JPEG, você não vai ter tantas opções. Então você pode mudar aqui, nublado, você vai ver que a imagem teve uma mudança, né? Apertar Ctrl Z para você ver o antes. Então você controla aqui. Ah, mas eu quero fazer o ajuste de cor clicando em uma área neutra. Então você clica aqui com conta-gotas. A área mais neutra que eu consigo pensar aqui, essa calçada aqui, mais próxima do cinza 50%, e ele dá uma corrigida de acordo com o que ele acha que é neutro. Você também pode fazer o seu equilíbrio de branco manual, porque o equilíbrio de branco nada mais é do que uma mudança na temperatura e no colorir, nesses dois ajustes. Tanto que quando eu cliquei, ele já mudou essa temperatura e o colorir. Mas se você quiser que a imagem tenha mais calor, você aumenta a temperatura, menos calor, você diminui a temperatura. Ok? Se você quer que a imagem tenha mais verde, você diminui o colorir, ou mais magenta, você aumenta o colorir. Aqui você tem a vibração, que é uma saturação das cores de forma inteligente. Ele não satura o que já está muito saturado, ele só satura o que está menos saturado. Então, aumentando a saturação, a imagem fica mais colorida, mas nota como a pele deles não estoura. Já a saturação, se eu aumentar a saturação, tudo fica muito colorido, inclusive a pele deles. E se você tira toda a saturação, você tem uma imagem preto e branco. É mais uma forma de transformar a imagem preto e branco. Clique duplo para ir para o 0. Depois de todas essas modificações que eu fiz, eu estou achando que a imagem está um pouquinho escura. Então eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Bacana! Qualquer desses menus tem um olhinho. Você pode clicar no olho, enquanto você está clicando, você vê antes e depois do ajuste específico. Então você quer ver o que aconteceu antes e depois das curvas? Antes a imagem era assim e depois ficou assim. Seguindo no menu cor, você tem um misturador de cores, que antes se chamava menu HSL. E aí é muito bacana isso aqui, porque você consegue mexer em uma dessas cores na imagem e modificar a matiz, ou seja, modificar a cor mesmo, se ela está muito saturada ou pouco saturada, e se ela está clara ou está escuro. É uma forma localizada de você editar as cores da imagem. Olha que legal. Então, por exemplo, eu quero mudar a cor, vamos supor, eu quero mudar a cor do carro. Vamos ver se eu consigo. Tá? Eu posso ir atrás do ciano, que eu acho que é a cor desse carro, é só clicar aqui, né? E se eu mudasse a matiz, a gente vai notando que o carro vai ficando um pouquinho diferente a cor dele, tá? Mas eu vou apertar Ctrl Z. Eu podia simplesmente clicar aqui no alvo, clicar no carro e ir para a esquerda e ir para a direita, e ele modifica as cores do carro. Então, vou deixar esse carro um pouquinho mais puxado para o ciano,
tá? Eu posso deixar a saturação do carro maior ou menor. E o legal de quando eu pego o alvo e não vou simplesmente na cor ciano é que ele faz a combinação das cores. Ele identificou que a cor desse carro tem ciano e tem azul. E aí eu posso fazer o seguinte, eu quero deixar esse carro com a cor bem saturada. Então eu vou aqui no ciano, ó, aumento a saturação, ó, o carro fica muito radioativo, ou diminuo, ele fica menos radioativo. E eu posso deixar o carro mais escuro ou menos escuro. Então na luminância, ó, como o carro vai ficando mais escuro ou fica bem mais claro. Tanto o carro quanto todas as representações dessa cor na imagem, né? Então é um ajuste localizado muito legal. Beleza, correção de cores, que é o que a gente chamava antigamente de tonalização dividida, é uma forma de você aplicar filtros de uma determinada cor em 3 regiões da imagem, nas sombras, nos tons médios e nos realces. Então, quando eu clico aqui em sombras, eu consigo adicionar uma cor que eu quiser nas minhas sombras. Eu já tenho um grande azul aqui, se eu clicar em azul também, ó, eu adiciono mais azul, ou se eu vou para outra cor, eu tiro meio que o filtro que eu fiz do azul, das curvas, e estou adicionando aqui o amarelo. Estou meio que neutralizando o que eu fiz antes. Mas vamos supor que eu quero adicionar esse azul aqui. E aí eu controlo a matiz, ou seja, que azul eu estou adicionando, ó, conforme eu estou vendo aqui, ó, já cheguei no magenta aqui, certo? E a saturação. Então cliquei na saturação e eu posso adicionar uma quantidade de saturação. Se eu coloco 0, por exemplo, ó, nada está acontecendo. Mas se eu coloco um valor grande, como 40, eu adiciono bastante. Ou eu posso clicar, ó, na bolinha e eu arrasto a quantidade de saturação do meu azul. Beleza? Eu quero deixar o filtro mais amarelo nas partes claras. Então eu vou aqui nos realces e clico no amarelo. Ó. E note como agora a imagem está com filtrozinho amarelo nas partes mais claras. Aí eu consigo tirar ou adicionar bastante esse filtro. Então também tem um tutorial só sobre isso, apesar de ser no Lightroom CC, a função é a mesma, é só clicar no izinho em cima à direita para você se aprofundar com mais propriedade. Tá? Não posso dar todos os detalhes de todas as funções aqui, primeiro porque eu já tenho um tutorial específico, depois que o vídeo ficar mais enorme ainda do que já é. Seguindo, vamos para a aba Efeitos. A aba Efeitos, a gente consegue adicionar algumas coisas interessantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse ajuste que eu fiz aqui da correção de cores, que eu acho que ficou um pouquinho exagerado. Pronto, vamos para a aba Efeitos. Eu consigo adicionar textura, ou seja, eu consigo dar mais detalhes às partes pequenininhas da imagem. Eu vou adicionar textura e você vai olhar agora para essas britazinhas, pedrinhas no chão. Ó. Nota como elas ficam com muitos detalhes, certo? E claro, tudo que pode ter textura vai ter textura, mas, consequentemente, a pele deles vai ficar um pouquinho mais surrada, né? Que quando você dá textura negativa, tudo fica mais suave, mais angelical. A textura você deixa uma pele suave quando você dá valores negativos. Então use com parcimônia, certo? Dependendo das suas intenções. A claridade é um contraste nas regiões médias. É um pouco parecido com a textura, só que ela não pega tantos detalhes pequenos e mais os detalhes médios. Deixa a foto mais dramática. Ó. Adicionei contraste, a foto fica com muito mais drama. Para foto de banda de rock fica muito bem. E quando você diminui, a foto também fica mais angelical, mas de um jeito estranho. Ó. Tirei toda a claridade, olha como ficou estranho. Então, claridade negativa você tem que usar com muito cuidado. Eu uso em fotos de bebês e mesmo assim, menos 5 de 0 a 100. Eu sou bem cuidadoso. O desembaçar, ele realmente quando você dá valores negativos, ele adiciona uma espécie de névoa, neblina, e quando você dá valores positivos, ele desembaça. Né? Também é uma forma parecida de mexer, só que eu costumo usar o desembaçar em céus estourados, ele resolve que é uma beleza, ele traz de volta as nuvens, é muito bacana o desembaçar, mas na imagem inteira não. Você vai aprender daqui a pouco que você pode utilizar qualquer um desses ajustes de forma localizada. Bom, a vinheta é uma bordazinha, né? Para a direita você tem uma vinheta positiva e para a esquerda, que é a que a gente mais usa, negativa. Mas claro que valores extremos sempre vão ser horríveis. Mas uma vinheta aqui ó, de 10, 15 centraliza um pouco, né, a nossa imagem, e você tem uma setinha para dar mais opções da sua vinheta, qual o seu ponto médio, se você quer mais quadradinho ou mais redondinho, ó. Vou exagerar só para vocês verem aqui, ó. Arredondamento, ó, mais quadrado ou mais redondo, o seu ponto médio qual vai ser, a difusão, se vai ser uma dieta ó, mais observador de binóculo ou uma coisa mais suave, e os realces da sua vinheta, como você vai tratar, então você pode brincar com isso à vontade. E o granulado, você vai adicionar grãos. Então, ó,
Não sei se no YouTube vai dar para perceber, mas eu vou dar um zoom aqui na nossa imagem e agora sim fica bem claro, ó, sem os grãos e com os grãos. E você também consegue editar, né, o tamanho do grão, enorme, e a aspereza do grão. Então, fica à vontade para você dar um look mais vintage aí, né? Nesse caso, não quero grão nenhum na minha vida. A aba detalhe, essa aba é muito bacana. É uma aba que você deixa a sua imagem mais nítida. Isso é muito importante. Quando eu aumento a nitidez, olha como a imagem vai ficando com mais nitidez, né? Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando a gente aumenta a nitidez, ela, claro, vai trazer um pouco de artefato, um pouco de ruído. E aí a gente pode reduzir um pouco o ruído, certo? E aí a gente consegue esse blend, né? Sempre uma balança entre nitidez e ruído. E aí a gente clicando no olhinho, a gente tem o antes de começar a mexer e depois. Olha como a gente deu esse ajuste bacana aí nos detalhes. E a gente consegue reduzir ruído das cores, caso a gente tenha aqui ruído de cores. Nesse caso, os ruídos são realmente da própria imagem, de luminância mesmo. Mas se a gente tivesse alguma sujeira de cores, a gente conseguia remover. Ó. Você não vai notar muita diferença porque essa imagem aqui não tem ruído de cor. Mas é sempre bom ter essa opção. Ele tem 25 por padrão, o que é legal, que geralmente reduz os ruídos que a gente estiver precisando. O menu ótica, ele ajusta problemas como desvio cromático, correções da lente e a remoção de color cast, que é quando tem uma cor predominante na imagem que bagunça tudo, como aquele roxo exagerado ou verde exagerado. Então, ó, remover desvio cromático, nessa imagem não tem, então a gente também não vai mexer, mas você pode deixar isso aqui como um padrão. Ativar a correção de lente, ele vai fazer as modificações tentando corrigir as características da lente que você está utilizando. Ele identifica qual é a lente que você está utilizando. Ó. Quando eu clico, nota que a imagem dá uma endireitada, ó, antes e depois. Então você pode clicar aqui para ela perder as características da lente, ficar mais padronizada, mais retinha. Tá? Então, remover borda nessa imagem novamente não vai acontecer porque minha lente é legal. Olha, ele faz um tutorial, ó, tá vendo? Quando eu cliquei em remover borda, ó, olha o que está acontecendo. Essa bordinha roxa que tem quando a gente bate fotos de árvores e tudo mais, ele remove, se tiver com grandes intensidades. Então, a forma correta, eu já tenho um vídeo de como fazer isso, mas a forma correta, ó, você vai sinalizar para um roxo ou para um verde, tá bom? Você vai clicar no conta-gotas, e aí você vai com a gotinha e você clica em algum lugar que tem essa borda, como ele mostrou no tutorial, quando eu passei o mouse, e ele remove para você. Nesse caso, essa imagem não tem. E a geometria? As lentes, elas têm uma distorção natural, e aí isso pode incomodar a pessoa. Então você pode, ó, tá desligado, mas eu posso clicar em automático, e ele vai tentar corrigir, ó. Foi uma correção que ele fez para deixar tudo meio reto, foi péssima correção. Apertar Ctrl Z. De nível, isso tudo é do automático, né? Então ele vai nivelar a imagem para você, deixando a coisa meio estranha. Vertical. Pleno. Ele tem uma forma guiada. E aí, ó, ele guia pra gente. Você vai traçar duas... Olha esse tutorial que legal. Você traça as duas retas que estão meio tortas e ele deixa a imagem mais retinha. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos lá. Tá aqui a primeira reta. Acho que essa segunda vai ser mais ou menos por aqui. E ele deixa a imagem reta. Fascinante, muito legal. E se você não quiser o guiado, você pode simplesmente, manualmente, ó, distorcendo mesmo a imagem para um lado, para o outro. Uma distorção vertical, horizontal, girar, aspecto dela, redimensionar, deslocamento do eixo X, deslocamento do eixo Y, e quando você mexe no deslocamento, ó, tem uma área de branco aqui, mas clicando em restringir corte, ele corta já para você e faz do jeito que você quiser. Eu fiquei fã do guiado aqui, vou deixar o guiado. Então terminamos o menu principal aqui do Lightroom. Agora a gente tem algumas outras funções muito interessantes. Pincel de recuperação. A gente utiliza isso para a gente eliminar alguma coisa. Tá? Na verdade, o nome completo seria pincel de recuperação para manchas. E aí a gente tem o modo recuperar e o modo clonar. Vamos começar com o recuperar. Simplesmente você tem o tamanho do pincel. Tá? Você vai clicar onde você quer. Por exemplo, quero remover isso aqui.
Beleza? E já fez o trabalho. Ele acha uma região próxima, que ele acha parecida, e você pode inclusive, ó, editar isso aqui, ó. Nesse caso eu vou ter que confiar na região dele, porque eu achei uma boa pedida. Difusão, eu quero que ele leia mais as partes adjacentes, eu quero que ele não leia as partes adjacentes. Ó, nesse caso, a difusão no máximo, ele ainda vai deixar um pouquinho dessa luz aí. E a opacidade, eu quero completamente substituir ou eu quero ver um pouquinho do que foi eliminado. Então é isso. E aqui eu consigo visualizar a imagem em relação a esse contraste extremo, né? E os pontos, basicamente, para ver se tem espinhas, para ver se tem pontos de sujeira de sensor na imagem. Então é uma forma da gente visualizar. A gente tem, inclusive, como modificar o limiar. Não é o meu caso, não quero remover espinhas nem nada, então nesse caso o limiar não precisa. A diferença do modo recuperar para o modo clonar é que o modo recuperar, ele lê as configurações das cores, ele respeita isso, ele tenta deixar a coisa de uma forma mais humana. E o clonar não, ele realmente copia do jeito que tá essa área aqui, e que não poderia não ficar muito bom. Então o legal do clonar é quando a gente realmente quer fazer o efeito oposto, a gente quer fazer um clone. Então vamos supor, deixa eu ver, eu não consigo ver nada aqui que possa me ajudar nisso, mas vamos supor que eu quero adicionar uma nova logo de camisa, colocar essa logo de camisa aqui embaixo também, como se fosse estivesse usando um bottom, né? Então eu vou aqui para o clonar, tá? Vou sinalizar aqui esse local e vou arrastar para o bottom. Ele agora, ó, adicionou um bottom e agora o camarada tem uma camisa com dois logos. Pincel de ajustes. É uma forma de a gente fazer todos os ajustes que eu passei para vocês, todos, de uma forma localizada. Então vamos supor que eu queira deixar a face desse músculo aqui mais clara. Então eu vou aqui no meu pincel de ajustes, ó, com o scroll do mouse, eu consigo aumentar ou diminuir. Pinto por aqui, tá? E vou aqui na exposição e aumento ou diminuo essa exposição. Posso fazer qualquer coisa, posso aumentar a exposição e contraste, ó, como a cara dele vai tendo mais evidência. Então basicamente é isso. Eu consigo ajustar, adicionar quantos pincéis eu quiser, né? Então se eu clicar aqui no mais, eu consigo adicionar mais um pincel. E se eu clico no pincel que já existe, eu consigo apertar Del para apagar esse ajuste que eu fiz. Eu poderia apertar em apagar para, ao invés de adicionar o ajuste, apagar o ajuste que eu estou utilizando. Enfim, é a forma de você fazer o ajuste de uma forma localizada. Também já tem um vídeo explicadinho, é só clicar no izinho acima à direita. A gente tem a mesma coisa com o gradiente linear, só que ao invés de pintar a região, você vai fazer uma região mesmo. Vou mostrar, melhor na prática. Eu quero deixar essa parte de cima da imagem menos clara. Então, ó, clico e arrasto, nota como é feito aqui uma região. E agora eu diminuo a exposição. E nota que ela vai ficando mais escura de forma gradual. A parte de cima vai ficando bem mais escura, até gradualmente chegando até aqui, certo? E aí, ó, vamos supor, eu baixei aqui bastante. E eu não quero que a cabeça dos músculos participe disso. Então, eu simplesmente clico aqui, ó, em borracha. E eu consigo, ó, o que eu pintar vai ficar de fora desse linear. Então, essa parte aqui, ó, se eu pintar nessa região dessa casa aqui, nota como a casa não vai participar dessa redução. Massa, olha quanta coisa a gente já fez até agora. Imagem antes, imagem depois. E aqui a gente tem o mesmo padrão, só que é radial, é circular, é ovalado. Então vamos supor que eu queira, vamos supor que esse da direita seja o principal. Então posso fazer, ó, um ajuste aqui nele, certo? E reduzir a exposição do que não for ele. Então quando eu clico aqui, ó, tá reduzindo a exposição dele, mas quando eu clico em inverter, ele fica o centro das atenções. Tá horrível, mas se eu abaixar um pouquinho só, a gente utiliza muito isso para dar destaque em uma pessoa. Nesse caso, não é o que acontece com esse grupo. Os dois são igualmente importantes. Então eu vou voltar ao normal. Mas é assim que a gente utiliza. Bom, já quase finalizando aqui, a gente tem as predefinições, os presets. E são predefinições que vêm do Lightroom, ok? Então, ó, predefinições de cor. Quando a gente vai clicando, ó, são ajustes do Lightroom, ao contrário dos perfis. A gente clicando aqui, a gente vai mudar todas as configurações, certo? Formas criativas, tem um monte de coisa aqui que você pode clicar. Você pode clicar também nos 3 pontinhos. Ó. Se você gostou tudo que você fez aqui, e você quer aplicar em fotos futuras, você clica nesses 3 aqui. Você pode criar uma predefinição, gerenciar, importar. Então você pode
utilizar isso para futuramente, se você vai fazer isso em outras imagens, você pode criar e simplesmente salvar como Ribeira, sei lá. E você coloca o que você quer salvar, né? Você quer os seus ajustes de geometria, ele mesmo acha que não é uma boa ideia, porque cada imagem tem ajustes diferentes. Mas o perfil, acho que ferramentas, luz, cor, efeitos, detalhes, sim. Então salvo, já estou com um novo preset Ribeira. E a hora que eu quiser, eu posso clicar numa outra imagem aqui, ó. Já tem aqui predefinições do usuário, Ribeira. Ele vai aplicar os ajustes que eu fiz. Olha que legal. Massa, vamos voltar para a imagem aqui. Você tem as versões, que a hora que você quiser você pode dar um snapshot, que a gente chama, né? Temos a versão original, ou que você clique e você já vê. E vamos supor que você queira parar por aqui. Você gostou dessa versão e você quer fazer uma outra versão. Então nessa aqui eu vou chamar de Vintage, ou Vintage. E aí você vai criando quantas versões você quiser. Você pode clicar aqui, inclusive, você pode renomear, excluir, e vai criando suas versões. Para fazer comparações rápidas. E para finalizar, você quer exportar essa sua imagem. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode clicar com o direito e exportar uma foto, né? Você pode clicar aqui, ó, nesse menu aqui de exportar também, dá no mesmo, clicar no menuzinho. Você já pode exportar para um JPEG pequeno, JPEG grande, original, as configurações da imagem anterior. Você pode, como eu já mostrei antes, ao clicar com o direito, obter um link, convidar pessoas, compartilhar essa edição com outra pessoa. E você pode, como diz, personalizar, né? Então a gente pode clicar aqui. E aí você vai ter formas de personalizar essa exportação. É em JPEG? É em TIFF? É em DNG? É pequeno? Tamanho real? Personalizado? Você quer mudar esse tamanho? Vamos colocar tamanho total, né? Qualidade 90%? Vamos de 100%. Incluir uma marca d'água? Se você já tem uma marca d'água, você pode incluir a sua imagem, mas vamos incluir aqui. Ele tem um assistente para você criar uma marca d'água. Já até aqui embaixo, ó, Tiziano D'Amore. Você pode colocar o que você quiser aqui. Por exemplo, canal Tratando Foto, a fonte dessa marca d'água, enfim, você pode perder um tempo aqui, ó, colocando, ó, acima direita, acima esquerda, acima direita, você pode colocar onde você quiser, tamanho, opacidade, enfim, fica à vontade aí para você editar bacana a sua marca d'água. Você pode colocar, se você já tem uma imagem que é uma marca d'água, você clica aqui em gráfico e você adiciona um gráfico, certo? Uma imagem, uma logo sua, é bem bacana isso aqui. Tem mais opções aqui, como adicionar os metadados, ou seja, as informações de abertura, de tudo que você fez, ou somente os direitos autorais. Se você quer nomear os arquivos, uma nomeação original, ou um nome personalizado, ou é a data da captura, que nome você vai dar à sua imagem. Se você quer aplicar nitidez para a saída, certo? Ou a nitidez nenhuma, ou seja, a nitidez que você está vendo aí está bacana, ou uma nitidez maior para a tela, ou para o papel fosco, para o papel brilhante. Eu gosto da nitidez da tela, certo? E o espaço de cor. Se você vai trabalhar com internet, gente, deixa em sRGB. Pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é o padrão. Então não mexo aqui. Depois que você fizer isso, você exporta a sua imagem. E ele vai dizer onde você quer salvar essa imagem. Nesse caso, vamos aqui para meus documentos. Seleciono a pasta. Ó, aqui, ó, tem uma barra de progresso, ele está exportando a imagem. E quando ele terminar, vai estar lá na minha pasta Meus Documentos. Ufa! Terminamos esse tutorial completaço sobre o Lightroom CC. Se você está chegando agora no meu canal, gente, tenho mais de 500 vídeos aqui sobre tratamento de imagens utilizando o Lightroom, também Photoshop e vários outros plugins. Basta clicar nos vídeos do meu canal, vai nas playlists e você vai poder ver tudo categorizado, né? Tudo ordenado aí para ajudar você a entrar nesse mundo maravilhoso da edição de imagens. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!